Sempre um prazer estar aqui com todos vocês, sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. E hoje a gente vem com um assunto diferente, né? Eu acredito que muitos não devam ter ouvido falar ainda, mas de repente, quando a gente começar a conversar sobre o assunto, vocês podem se identificar. Ah, já vi uma situação acontecendo, mas não sabia que era esse nome. Enfim, tem bastante conteúdo escrito hoje para a gente gravar aí, porque como é um assunto diferente, né? A gente precisa aí de bastante teoria. E lembrem, todo o assunto que a gente conversa aqui é ciência baseada em evidência, tá? São artigos, a gente tem literatura, não é um assunto que a gente cria da nossa cabeça para poder falar para vocês, então a gente tem todo um embasamento. E, para quem não me conhece ainda, eu sou Mariana Pimentel, sou médica veterinária dermatóloga. Aí eu tenho um consultório e um centro de estética em Nova Friburgo, na Serra do Rio de Janeiro. E vamos lá começar com o nosso conteúdo, né? O nosso assunto do dia. Furunculose pós-grooming. O que é isso? A gente pode traduzir aí mais um pouco para o português. Furunculose pós-limpeza, pós-higiene, pós-banho, tá? Para ficar um termo aí mais fácil de a gente associar. Então, é uma condição incomum, mas não é rara. E aí a gente fala assim, incomum por quê? Porque não está sendo diagnosticado, relatado, né? Não está sendo descrito, não está sendo conversado, comentado sobre esse assunto. Por que é incomum? Eu acredito que não seja algo incomum, tá? Até porque no nosso grupo de dermato a gente começa a falar sobre esse assunto e são muitos veterinários, muitos dermatos que pegam cães com essas situações, com esses casos, né? Esse quadro de furunculose pós-grooming. Então, na minha opinião, é porque não é tão falado sobre, tá? O que é a furunculose pós-grooming? É uma infecção bacteriana profunda após o banho. Esse banho pode ser tanto em casa quanto no centro de estética, tá? Então, nos dois ambientes podem acontecer essa situação. E o que a literatura relata, né? O que ela explica? O que é essa furunculose? O que causa, né? É uma combinação, tá? Da exposição da água contaminada com o shampoo, tá? Ou a solução que a gente usa, ou qualquer produto que a gente usar para fazer o banho, né? O processo de higiene, de limpeza desse animal. Mas o ato físico de esfoliação, o que é isso? O ato físico de esfoliação é a gente esfregar com muito atrito, é usar escovas duras, escovas que não são apropriadas e não são indicadas para o processo do banho, tá? E por consequência disso, a gente vai criar microtraumas na pele e nos folículos pilosos, tá? E aí, o que acontece, né? Vai acontecer a introdução de micro-organismos profundamente na pele, na derme desse animal. Isso a gente vê acontecer principalmente em cães, porque os cães são os animais que mais frequentam banho em tosa, tá? E são os animais que entre o cão e o gato, em relação a desenvolver uma piodermite, uma furunculose, isso acontece muito mais com o cachorro do que com o gato, tá? E a gente vai ter uma atenção especial aos produtos diluídos. E vocês vão entender o porquê que eu coloquei esses produtos diluídos ali no final, tá? E aí, ainda falando, né, sobre o que é a furunculose pós-grooming, é um tipo distinto de piodermite profunda, né, descrita em cães. Então, acredita-se que seja, né, uma sequela de um trauma folicular causado pela manipulação vigorosa da pele e da pelagem, seguida do banho com produto contaminado. E que tipo de bactéria? Lembrem, furunculose é piodermite profunda. Piodermite, furunculose é sempre bactéria, tá? A gente nunca vai ter fungo agindo nessa doença, nesse problema. É sempre bactéria. E aí, dos estudos feitos, né? O que foi isolado principalmente? Pseudomonas aeruginosa, tá? Essa é a principal bactéria
isolada em casos de cães com furunculose pós-grooming. Pseudomonas é uma bactéria muito difícil de tratar. Ela produz biofilme. O biofilme, ele protege essa bactéria aí patogênica na pele, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande em tratar a furunculose por causa disso. E acredita-se que os shampoos contaminados, né, eles desempenham um papel importante na patogênese aí da furunculose pós-grooming em cães, tá? Eu coloquei ali uma sigla FPG e sublinhei. O que isso significa? Furunculose pós-grooming, só para vocês entenderem a legenda, tá? E a cultura, né, bacteriana dos produtos, na verdade não é dos produtos, aqui é uma cultura bacteriana que foi feita de um paciente com suspeita de furunculose pós-grooming, então eles estavam em triagem para descobrir, né, para fechar o diagnóstico. Fizeram uma cultura das lesões desse cão e fizeram uma cultura do frasco de shampoo que foi utilizado no banho dele. E em ambas as culturas teve o crescimento da Pseudomonas aeruginosa, tá? Que é uma maneira de comprovar que um tem a ver com o outro, um causa, né? Um está causando esse problema, foi por causa do shampoo. E, né, estudos realizados demonstram também que a contaminação ela foi significativamente associada a produtos diluídos em comparação aos produtos, né, não diluídos, ou independente do tipo de produto. O tipo de shampoo, o tipo de condicionador, isso não tem relação. Tá? Tem muito mais relação com o produto ser diluído do que o tipo de shampoo que foi usado. E isso de tanto shampoo quanto condicionador, tá? Que é a diluição, né, desses shampoos e condicionadores com água da torneira é uma prática comum, né? A gente sabe que existem produtos que têm a fabricação, que o fabricante tem a fabricação, não, tem indicação, que o fabricante indica a diluição, ok, tá? Mas eu vou falar sobre isso também. E existem produtos que não têm a indicação de diluição, tá? E aí a gente tem as duas situações. O produto que é diluído, que tem indicação, não é diluído da maneira correta, não é usado dentro do prazo correto. E o produto que não tem indicação de diluição, tem profissionais que diluem porque acreditam que vai render mais, né? E aí a gente acaba abrindo uma porta de contaminação, um risco, tá? E as pesquisas sugerem, né, que os produtos diluídos em água da torneira, eles podem ser um fator de risco para essa contaminação. E esses estudos confirmaram essa suspeita, tá? Através deles a gente conseguiu confirmar que sim, a diluição usando a água da torneira, ela contribui sim, né, é uma porta de entrada para a contaminação. E aí fala, né, que a fonte de contaminação, ela pode ser a própria água da torneira. Por quê? Porque já foram feitos outros estudos com a água da torneira, com a análise da água da torneira, né, comprovando que existe a Pseudomonas ali naquela água. Então vejam, que a água da torneira pode transmitir muitas coisas. Aí eu vou abrir um parênteses bem rápido aqui, só para vocês entenderem também o quanto que a água pode transmitir outras doenças. Existem cidades que acabam tendo surtos de giardia, tá? Aqui na minha cidade existe muitos casos e muitos clientes não entendem por que o cachorro se contamina. Aí a água é uma maneira, a água da torneira, né, que o cão ingere, é uma maneira de se contaminar. Então, só para vocês entenderem quantos micro-organismos existem aí na água que podem causar uma contaminação. E aí, eu abro um espaço rápido aqui para a gente falar sobre os produtos em barra. Atenção redobrada. Vou usar um sabão em barra, vou usar um sabonete em barra, porque o banho rende, porque não sei o quê, porque isso é mais barato, porque o banho fica melhor. Essa parte aí a gente já sabe que caiu por terra, né? Não rende, não sai mais barato, não vai ficar melhor. Aí, inclusive, a gente vai prejudicar a pele desse cão com um produto que não é específico aí pra gente usar toda semana, tá? Agora, por que que a gente tem que ter também atenção aos produtos em barra na hora do banho, né?
falando na furunculose pós-grooming, porque existe o maior risco de contaminação. Eu não sei se vocês lembram quando, logo que saiu, que estourou a pandemia, né, da Covid, não havia a indicação de ser utilizado, foi falado muito, né, sobre não usar produtos em barra para higienizar as mãos. Por quê? Maior risco de contaminação, maior risco de ficar o micro-organismo ali naquele produto em barra, tá? Mesmo sendo, mas é sabonete, ele não vai limpar, ele não vai matar. Não, gente, tá? Ele não vai matar, ele só vai limpar a sujeira, tá? Então, fica micro-organismos ali e a gente acaba contaminando um animal e outro, tá? Passa de um para outro. E aí, não só a questão da furunculose, a gente pode passar um fungo, a gente pode passar uma sarna, tá? Existem várias doenças que podem ser transmitidas através do uso do sabonete compartilhado. Tá? Isso não é só para cachorro, isso serve para seres humanos também. E aí, o cuidado com o prazo de validade. Vamos lá, né? O que eu estava falando com você sobre os produtos diluídos, tá? E aí, relembrando que as publicações relatam, né, que o isolamento da Pseudomonas em produtos de higiene. Então, os produtos de higiene pessoal, isso foi feito estudo em humanos e agora os estudos em cães, tá? Eles comprovam, né, a cultura e a existência dessa bactéria nesses produtos. Então, a data de validade dos produtos, ela não foi mencionada, tá? Não foi algo que foi importante no estudo. Porém, o que a gente tem que entender? Ó, em nosso estudo, isso daí é de um artigo que eu tirei, tá? Dos 35 produtos de higiene pessoal para os quais havia informações sobre a data de validade, 6 estavam vencidos. E aí, a Pseudomonas foi isolada em 2 deles. Porém, eles não falam há quanto tempo estava vencido esse produto ou não. Tá? E a gente sabe que isso é prática comum também dentro do centro de estética. Um produto está vencido lá há meses e a gente está usando para não jogar fora. Ai, gente, estou falando errado, tá? Mas eu estou aqui generalizando para vocês entenderem. E muitas vezes a gente nem se dá conta também que o produto está vencido, porque a gente tem que estar revisando, tem que estar dando uma olhada nos produtos. Isso daí é um risco importante. E aí, gente, produto vencido, independente, tá, de ser diluído ou não, se ele está vencido há muito tempo, a gente não vai utilizar, a gente vai jogar fora, porque além do risco de contaminação, aí ele não vai fazer efeito nenhum para aquele banho, principalmente o banho dermatológico, que é um banho de tratamento. Então, se eu usar um shampoo que está vencido há 6 meses, sei lá, vários meses, eu só vou estar jogando uma água com espuma naquele cachorro, porque o produto não vai estar mais com ação, tá? Ele não vai ter mais uma ação porque eu quero, porque eu preciso. Então, embora não seja estatisticamente significativo, é importante investigar mais a fundo a questão, né? Visto que o uso de produtos de higiene vencidos é uma prática potencialmente comum. E isso é para seres humanos, tá? Os seres humanos usam os produtos de higiene vencidos. E quem dirá para cães, né? Fica é algo muito mais comum e corriqueiro também. Então, atenção e cuidado, tá? E eu botei lá no final outras observações, tá? Sobre a questão dos produtos diluídos. Falando sobre a apresentação clínica da furunculose, como que vão ser os sintomas, os sinais clínicos desse animal, tá? Para vocês entenderem, se um dia vocês receberem um paciente assim, né? Ou se vocês ouvirem um relato, tipo, groomer, né? Eles chamam os groomers de tios, né? Os clientes. Tio, meu cachorrinho tomou banho aí essa semana, e aí tem uns 2 dias que ele começou a dar algum problema na pele. Tá estranho, tá coçando, tá com ferida. E aí, gente, se o produto que vocês utilizarem tiver um risco de contaminação, for um produto contaminado, existe sim uma grande chance das lesões nesse paciente, nesse animal, estarem acontecendo por causa do banho contaminado, tá? Então, atenção. E aí, normalmente, essas lesões, elas aparecem no dorso, tá? Dos animais, porque é uma área que a gente consegue fazer mais atrito, né?
É uma área ali boa para esfregar, digamos assim. E eles apresentam dor, tá? A furunculose dói muito. Em seres humanos, quem já teve vai saber o que eu tô falando, que é extremamente doloroso, tá? No cão é a mesma coisa, é extremamente doloroso. Aí o desconforto ele pode ser intenso o suficiente para simular trauma ou hérnia de disco. O que significa isso? A hérnia de disco, né? A maioria já deve ter ouvido falar, é uma lesão na coluna em que o animal ele perde parcialmente ou totalmente os movimentos dos membros, tá? Então ele simula, né? Confunde se é um problema na coluna ou se é um problema na pele, tá? E normalmente 1 em 2 dias, né? O paciente geralmente desenvolve uma erupção papular no dorso. Eu vou mostrar foto para vocês que vai ficar mais fácil de vocês entenderem esses termos. Que rapidamente evolui para furúnculos e trajetos profundos de drenagem. Drenagem, drena muita secreção, tá? E aí os pacientes, eles podem apresentar, né, depressão, tipo, ficarem apáticos, amuados, com evidência de envolvimento sistêmico, ou às vezes eles podem parecer bem. Mas normalmente, caso de furunculose, o animal ele não tem um comportamento normal, tá? Ele fica dolorido, ele fica amuado, ele fica mais apático. Essas fotos é de um caso relatado de um corgi, tá? Que ele teve uma furunculose pós-grooming, após o banho e após ser tosado, tá? Então vejam que a lesão começou ali no dorso. Ali ele tá raspado porque foi para evidenciar, para mostrar bem as lesões, tá? A primeira foto não dá para ver direito como são as lesões, mas eu vou mostrar outras fotos que vocês vão entender melhor, tá? Primeira foto foi padrão inicial da doença, da lesão. Segunda foto, as lesões já em tratamento, então já estava cicatrizando, criando casquinha. Terceira foto, o paciente ele já estava tratado, curado. Mas se vocês observarem, o pelo não cresceu direito, né? Então a gente já fica com o pé atrás aí, que isso não é uma evolução de uma semana, tá? Isso é evolução aí de pelo menos 4 semanas de tratamento. Então, em 4 semanas de tratamento, a gente consegue ter uma noção ali pela foto que o pelo não está extremamente grande, né? Totalmente crescido. Então, a gente já fica com o pé atrás sobre. E a alopecia pastosa, né? O quanto que isso também vai ter relação para complicar ainda mais essa furunculose pós-grooming, tá? Mas que nem eu falei para vocês, nesse caso aqui que ele tá raspado, é por causa do estudo, por causa do artigo científico, tá? E aqui eu vou mostrar algumas fotos de lesões para vocês entenderem melhor como que ela se manifesta, tá? Isso é uma pata de cachorro que tem uma furunculose, tá? É uma lesão úmida, tá? Na segunda foto ali que a pata tá de lado, se vocês observarem, parece ter um buraco. Parece não. Tem um buraco, tá? Então a furunculose são buracos que formam na pele do animal e se a gente apertar ali, vai sair secreção. Normalmente sangue ou pus, tá? E dói. O cachorro não deixa a gente mexer direito. Então é extremamente doloroso, tá? Outras fotos, tá? Isso é um cão com furunculose também. Tem um vídeo aqui, deixa eu ver se vai rodar. Então, ele é cheio de pápulas no corpo, cheio de espinhas, tem lesões profundas. Aonde tá a mão ali na guia do cão, tem uma lesão vermelhona, uma casca na volta. E nós estamos aqui, tá? A foto seguindo pro lado direito de vocês, do lado dessa lesão vermelha com casquinha, tem uma lesão um pouco menor, parece estar roxa, tá? Essas lesões roxas, tipo, é um nódulo que parece que vai furar a qualquer momento, roxo. Isso daí é uma apresentação clínica da furunculose, tá? Machucados roxos, tá? Que a gente aperta e realmente vai drenar a secreção. Na ponta desse rabo aí, na base desse rabo, também tem uma lesão de furunculose. Na cabeça, na bochecha aí do cão e no pescoço, esse daqui é um vídeo também, vamos ver se vai dar pra ver. Então, assim, drena muita secreção, são lesões profundas,
é feio de ver, não é bonito, tá? E dói muito. Um animal nesse estado sente muita dor. Primeira foto, tem umas manchas cinzas, né? Ali é porque o tutor, ele colocou spray prata em cima, tá? Tá cinza, porque veio um remédio que não era para pôr. Mas dá para ver que tem uma ferida ali, né? Nessa mancha cinza. Aquilo ali era uma lesão roxa, escura, que rompeu, veio a furo, que nem a gente chama, furunculose veio a furo. Ah, olha a pata desse cão. Tá comido o coxim plantar, tem ferida ali, tá? Se a gente apertar, vai drenar a secreção dentro do coxim. Mesma coisa no outro coxim, se a gente aperta, drena a secreção. E dói. Como é que o cachorro não vai lamber e morder a pata numa situação dessas? Né? Então, são lesões extremamente dolorosas, são lesões que drenam muita secreção e que rompem com muita facilidade, tá? É assim a apresentação da furunculose. E aí, como que funciona, né, a terapia, o tratamento para furunculose? A gente precisa entrar com uma analgesia, né, medicação para dor, porque dói. O antibiótico, ele vai ser necessário, tá? A furunculose a gente não trata só na pele, a gente precisa de um tratamento sistêmico. Então a gente fala que é uma terapia analgésica e com antibiótico agressiva e imediata, tá? É essencial na maioria dos casos. Então, os animais gravemente afetados, eles podem necessitar de internação, né? Serem internados na clínica para receber fluidoterapia e toda a terapia suporte, né? E o acompanhamento por um profissional, porque pode se tornar grave, tá? E aí a gente precisa de exames também. Por quê, gente? Furunculose, ela pode ser sintoma, sinal clínico de muitas doenças. Muitas vezes, até a gente chegar no diagnóstico, né, que foi por causa do banho, pode demorar um pouco. Então, a gente precisa de exames para ter certeza que não são outras doenças que estão acometendo esse paciente, tá? Então, um hemograma, bioquímica, urinálise, eles são indicados fazer, tá? Para avaliar o possível envolvimento sistêmico, tanto para o acompanhamento da evolução, né? Monitoramento terapêutico desse paciente. Exames de imagem podem ser necessários, porque, que nem eu falei para vocês, pode simular uma hérnia de disco, um trauma. Então, a gente precisa ter certeza que não existe nenhuma alteração óssea, tá? Nesse paciente, ou ultrassom, se for o caso. Citopatologia e cultura fúngica cultura bacteriana das lesões são fundamentais. Por quê, gente? Para tratar a furunculose, a gente precisa saber qual é o agente que está envolvido. Não é porque a Pseudomonas ela foi isolada na maioria dos casos que sempre vai dar ela. Às vezes pode dar alguma outra bactéria, ou mais de uma, tá? Então a gente precisa da cultura e da citopatologia para a gente saber qual é o tipo de bactéria que tem ali para entrar com o antibiótico correto, para a gente não criar resistência bacteriana, ok? Normalmente o prognóstico, né, da furunculose pós-grooming, ele é considerado favorável, é um prognóstico bom, tá? E a maioria, né, com a maioria dos animais apresentando melhora em 2 dias, mais ou menos. Embora incomum, a gente pode ter um caso de septicemia e aí o óbito desse paciente. Isso às vezes pode acontecer. O tutor não fez nada, o tutor não tratou, ficou enrolando, ficou dando remédio por conta própria. Isso evoluiu para um quadro que se torna irreversível. E outra coisa, o tratamento para furunculose, ele é demorado, tá? Ele pode demorar de 4 semanas até mais, dependendo de cada caso. Só que além da terapia sistêmica, né, oral, a gente precisa da terapia tópica também, tá? Porque ela faz parte desse tratamento multimodal. Então, a maioria dos problemas de pele é terapia multimodal. A gente precisa de vários tratamentos juntos ao mesmo tempo. E aí, o que a gente vai tratar de maneira tópica? Como que a gente vai fazer isso? Megatrate 4, clorexidine, com uma alta concentração, muita hidratação nessa pele,
muita hidratação com Aquaserum, e o Blend Repair, para ajudar na cicatrização das lesões e para ajudar também, né, na hidratação dessa pele. Então é um combo que a gente acaba utilizando além da terapia sistêmica, tá? Consigo resolver só com esses 3? Não, a gente precisa de mais coisa, tá? A gente precisa do veterinário aí avaliando, fazendo os exames adequados, entrando com uma terapia sistêmica, né, junto da terapia tópica. Então, lembrem, o banho terapêutico, ele é fundamental. E aí, gente, quando a gente fala em banho terapêutico, vamos lembrar de tudo que a gente já vem comentando e falando em todas as aulas, né? Não é só aplicar o shampoo e enxaguar, não é não massagear, tá? A gente precisa do tempo de ação, a gente precisa da massagem correta e adequada, sem friccionar, sem fazer força excessiva, sem uso de escova, que vocês usarem uma escova para fazer um banho de um cão com furunculose, vocês estão ferrando com a vida desse animal, tá? Hidratação adequada. Então, tem cães aí que podem precisar de 3 banhos por semana, tem cães que vão precisar da hidratação todos os dias, tá? Então, quanto mais coisas a gente fizer com maior frequência, melhor vai ser o prognóstico, mais rápido vai ser o tratamento, tá? Lembrem disso. E lembrem também que a prescrição ela vai acontecer pelo médico veterinário. Ah, Mariana, eu posso fazer esse tratamento do cachorro no banho tosa? Ele vai melhorar? Não sei, gente. Se a gente não tiver o diagnóstico correto, pode ser que ele não melhore. Se a furunculose que estiver acontecendo aí for por outra causa, ele não vai melhorar, tá? Existem relatos de cães com esporotricose, que a lesão é muito parecida com uma furunculose. E aí? Esporotricose é fungo. Se eu usar esses produtos aí, será que vai resolver? A gente vai precisar de um tratamento sistêmico também. Então lembrem disso. Lembrem de uma das primeiras aulas que eu dei para vocês. Parece, mas não é, tá? Então a gente precisa dos exames para ter certeza qual é o micro-organismo que está agindo ali. E a atenção agora, tá? Produtos em barra, já expliquei para vocês, a gente não vai utilizar, tá? Primeiro, pelos fatores que a gente já conhece das outras aulas. Segundo, porque é fonte de contaminação, tá? É um meio de cultura maravilhoso para micro-organismos. E aí, produtos diluídos, tá? Seguir o prazo de validade do produto já diluído. A indicação é do fabricante. Então, por exemplo, existem fabricantes que falam consumir, né? Utilizar o produto em até 48 horas, 2 dias. Vou deixar uma semana o produto diluído ali, gente? É claro que não, tá? Então, vocês precisam seguir a orientação do fabricante. É de diluir? Vocês vão fazer a diluição correta, tá? Nunca vão botar mais água do que shampoo para render mais, porque isso daí, ó, vocês estão fazendo errado, é uma enganação pra gente, tá? A gente vai se enganar achando que vai estar rendendo e não vai estar rendendo nada. Diluiu, é 48 horas, acabou. Ah, mas tem um restinho. O que a gente vai fazer? A gente vai correr o risco? Na minha opinião, não vale a pena, tá? Por isso, quando vocês forem diluir, diluam um produto que vocês saibam que vão usar somente naquele período. Não adianta diluir 10 frascos se vocês vão usar um por dia, tá? Só para vocês entenderem aí a comparação. Prazo de validade dos produtos. Isso é fundamental, a gente não pode deixar passar o prazo, a gente não pode usar produto vencido, isso faz mal para a pele do animal, tá? Usem um creme de rosto vencido aí há 1 ano na cara de vocês, tá? Tô falando cara que é para vocês entenderem a intensidade do que eu quero falar. E depois me contem como é que vai ficar a pele de vocês, tá? Armazenamento dos produtos, independente deles serem diluídos ou não. Tem muitos profissionais que já falam isso nos cursos também, sobre o local de armazenamento. Quanto mais longe da água e da umidade, mais adequado. Então não guardem shampoo embaixo da banheira, porque é um local úmido, é um local que respinga muita água, é um local que respinga água do chão, mais contaminado ainda, tá? E tem um risco de contaminação nesse produto muito maior.
Então deixe numa prateleira no alto, longe da banheira, longe da umidade. Sequem os frascos depois que vocês utilizarem, tá? Lá no nosso banho, todos os cães de tratamento, a gente sempre, depois que utiliza o frasco, a gente lava o frasco, joga uma água em cima e passa uma toalha seca. É uma maneira de higienizar, é uma maneira de controlar a contaminação, tá? Qualidade da água, isso é importantíssimo, tá? Não é porque é uma água tratada que não vai ter risco de contaminação, né? A gente sabe, hoje em dia, a maioria dos lugares é zero condições de a gente ingerir, né? O beber uma água direto da torneira, normalmente elas são de filtro. Então, quando a gente tem aquelas duchas com filtros, é uma maneira de reduzir a contaminação. Mas qual seria a melhor maneira de a gente ter certeza que não tem risco, né? Que não existe um risco ali frequente, o tempo todo acontecendo? É fazer uma análise de água. Normalmente essas análises são baratas de fazer, tá? A gente pega um frasco estéreo, põe ele dentro, leva para análise. Que ali eles já fazem, né? Já identificam os micro-organismos, minerais, enfim, tudo que tem ali na água. Até para a gente poder ter, né, tomar alguma prevenção, fazer alguma coisa se for necessário. Aí, deixa eu abrir um parêntese rápido aqui para a qualidade de água. Cães que vão no mar, que vão no rio, que vão na piscina, que brincam em poça d'água. Essas águas sujas, tá? Que tem vários animais, várias pessoas também, que não são águas tratadas, é uma fonte de contaminação, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Se o animal não vai acabar se contaminando nesse tipo de passeio, tá? De brincadeira. Por isso que, por exemplo, em pacientes alérgicos, quando eles vão no mar, na piscina, no rio, qualquer outro lugar, a gente recomenda que imediatamente após o banho, né, nesses lugares, seja feito um banho dermatológico neles, para remover todas essas sujidades e risco de contaminação, tá? E aí a higiene do ambiente e dos instrumentos usados nos animais. Escova, rasqueadeira, pente, toalha, lâmina, tudo isso a gente tem que higienizar, né? Lembrem da nossa aula lá de higiene, de limpeza do ambiente, a sujeira que ninguém vê, tá? A gente precisa limpar e fazer a asepsia correta. Por quê? A bactéria fica ali nesses equipamentos e a gente acaba contaminando um animal para outro também, tá? E lembrem, fricção excessiva desnecessária, tá? Tô escovando demais, tô usando a unha para escovar, tô usando essas escovas aí que é de calçado, de roupa, sei lá do que. Tô usando escova que não é indicada. Na minha opinião, a gente não tem por que utilizar a escova na hora do banho, tá? Então, qualificação do profissional, tá? Às vezes o profissional ele não tem o conhecimento adequado, tá usando esses equipamentos aí impróprios, aí acha que tá fazendo a coisa certa e tá causando problema. Escova, gente, essas escovas de cerda são outro meio de cultura. Ah, é que nem o sabonete, fica micro-organismo agarrado ali. Agora imagina eu usar essa escova num Golden, depois eu vou usar num Shih Tzu, depois eu vou usar num Salsicha. Olha a bagunça que dá aí, tá? Então não usem, não façam, não utilizem esses produtos. E cuidem quando vocês forem, né, esfregar ali, massagear o cachorro. Não tem por que usar força. Banho não é força, tá? Banho é qualificação, é diferente, tá? Então eu acho que os lembretes finais que eu tinha para fazer era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu não vi mensagem nenhuma também. Se tiver dúvida, vocês me falem, vou abrir agora. E quero agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, mais esse momento, a poder compartilhar um pouco desse conhecimento. Um assunto diferente, mas eu acredito que agora a gente conversando, alguns já devam ter pensado, já devam ter visto, já devam ter comentado sobre isso, tá? Que nem eu falei para vocês, na minha opinião, não é um assunto raro. É um assunto que não é falado, não é diagnosticado da maneira adequada e não é relatado, tá? O Brasil,
parte veterinária ainda é muito escassa em artigos científicos. Então, a maioria dos relatos da literatura que a gente tem é tudo estrangeiro, tá? É tudo fora do Brasil. Mas, aos poucos, eu acredito que a nossa realidade vai mudando também. Nós temos excelentes profissionais dedicados, né, à produção de literatura, de artigos, de estudos, e a gente tem que estudar cada vez mais, tá? Independente se o artigo é daqui do Brasil ou fora do Brasil, a gente precisa estudar.